Jornador, curso para bolsominions, Rui Esbratini e Lorela Casella. Boa tarde, quase boa noite, Lorela. Boa noite, Rui. Boa noite, pessoal. Não sei se tem alguém aí. Aqui não tem comentário nenhum. Eu não sei quem tá online. Não sei se tem alguém. Tem um cachorrinho aí. Daqui a pouco a galera começa a entrar aí. Uhum. O Rui, a gente deixou algumas questões para hoje, né? Nossa conversa, ela foi sobre necessidades na última live, sobre comunicação, sobre emoções, sobre. E a necessidade, a gente falou sobre liberdade como uma necessidade fundamental, individual, intransferível. Ninguém pode mexer na nossa liberdade, nem a gente pode querer tirar a liberdade do outro, porque isso é um direito fundamental humano, né? Foi sobre isso que nós falamos na última live. Hoje, se vocês quiserem, até baralho das necessidades eu trouxe, tá? Eu tô munida hoje, ó. Se você não Olha que sabe, excelente. se você não sabe o que é uma necessidade, não se preocupe, pois eu tenho aqui 75 necessidades humanas. Oh! E se você não sabe o que é uma emoção, eu tenho aqui, ó, 75 emoções, ou seja, tem para todos os gostos. Perfeito. Lorela, antes de começar, eu queria só ler aquela frase que a gente botou hoje no curso, que é muito Aham. interessante, né? Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão, e que o ponto de vista é que é o ponto da questão. Cara, Raul Seixas sendo mito desde 1900 tijolinho. Aliás, eu fiquei muito surpreendida com essa frase aí, porque eu não sabia que o Raul Seixas tinha dito tal coisa. Fiquei impressionada. Sabe as palavras dele, né? Porque o nosso tema hoje é sobre poder com. Poder é uma das três categorias de necessidades fundamentais. Todo ser humano precisa de poder. Todo ser humano. Isso não é uma exclusividade minha, não é exclusividade sua, nem do Rui, nem de ninguém. Poder é uma necessidade humana. Você tem direito a ter poder. Do mesmo Perfeito. jeito. Poder com, esse é o nosso papo de hoje. O pessoal, vou fazer o seguinte, Lorela, vamos fazer uma live de 1 hora e 15 por aí, dependendo do fundo correndo do decorrer, porque é uma live bem instrutiva, então às vezes fica pesado. Aí se precisar a gente continua fazendo mais. Acho que esse papo vai longe. E vamos combinar uma coisa também, conforme for rodando, se o pessoal tiver dúvida, manda a dúvida que a gente vai retornar no ponto para ficar uma coisa bem didática e o mais explicado possível. Porque por que o poder com é importante para nós hoje? Uma coisa bem simples. Porque o Bolsonaro hoje é um mito, literalmente. Hoje ele é mito. O Bolsonaro hoje ele é falado no Brasil e no mundo inteiro pela força que ele tem. A força que ele tem com quem? Poder com a população. Cara, semana passada nós tivemos uma marcha da população. Agora a gente teve uma marcha dos motoqueiros. Daqui a pouco a gente vai ter a da família dia 15 e depois vai ter a do agro. Ou seja, é impressionante o que esse cara fez. E o que esse cara fez? É o que a gente vai falar hoje, não é, Lorela? Teve um vídeo que eu e o Márcio a gente fez no nosso canal há 1000 anos atrás. Quem quiser dar uma olhada, chama-se Liderança. Ah, é sobre liderança. Agora não lembro o nome que nós demos, tá? Inspiradora, tá? Então, assim, as pessoas acham que para elas terem poder, elas precisam falar mais alto, mandar mais, ter mais conhecimento ou ser mais do que o outro, tá? Isso é um mito e a gente está vendo hoje que não funciona dessa forma, tá? Liderança só acontece quando o liderado reconhece a liderança. O Bolsonaro está mostrando para todos nós que ele é uma liderança eleita e reconhecida mesmo após a eleição, porque pós-eleição todo mundo começa a sofrer as suas degradações pelas decisões que vão bater em A, em B, né?
Mas quando ele tem esse apoio nas ruas, quando vê motoqueiros com Bolsonaro, multidões nas ruas hoje, mostra que ele é uma liderança inspiradora. E como que ele consegue isso? Eu acho que é interessante até a gente trazer algumas falas dele, algumas coisas que ele faz, que para mim, isso é a liderança inspiradora. É aquilo que faz com que o indivíduo olhe e fale assim, eu vou, como fala, instantaneamente, voluntariamente, falar bem, e eu quero que ele seja eleito e não está recebendo um centavo, não está sendo ganhando nenhum cargo, nenhum ganho secundário com isso. Quer dizer, houve uma inspiração verdadeira, real. Perfeito. Eu acho que a gente começa pelo slogan da campanha dele, né? Ninguém fica para trás. E assim que ele ganha a eleição, o que acontece? As pessoas lá do norte que votaram em peso no Haddad, são lulistas, eles pensam que vai ser aquela moeda de troca eterna. Onde o quê? O cara que é o ganhador, como não é da corja deles, vai sentar a ripa, né, deles e vai deixar eles novamente em maus lençóis, que já estavam, né? E quando decorre 2 anos e o Bolsonaro mostra que eles, além de não serem deixados para trás, eles são prioridades devido ao atraso que foi gerado nessa campanha, nessa eleição de cabresto, onde eles dão um pouquinho e mantêm os caras subversivamente domados, ali eu acho que ele mostra o líder que ele é. Ele não fica com revanche, ele não vai para revanche, ele não vai para pancadaria, e ao contrário, ele vem ali e diz, pessoal, eu falei que ninguém fica para trás, certo? Tá aqui, eu tô provando para vocês. E conforme vai passando o tempo, a pessoa, o indivíduo que votou nele para ter determinadas respostas, vê que essas respostas elas são coerentes desde o início, né? A gente, quer dizer, não sei vocês, né? Mas eu comecei a aprender sobre estruturas governamentais agora, depois que as nossas liberdades foram realmente retiradas, né? Não sei, a gente não tinha a menor ideia do que era o poder executivo, legislativo, a gente não tinha diferenciação do que era a União, do que eram os estados, a gente não tinha a menor ideia, né? Quer dizer, todas essas estruturas hoje, eu converso com o meu cabeleireiro, ele sabe, eu converso com o rapaz ali que fica na portaria, ele me fala, né? Então, hoje, essa transparência que ele fez, que eu vejo que é um trabalho dele, o pessoal fala muito assim, o Bolsonaro, ele não fala, tem uma péssima comunicação. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que ele, quinta-feira, se ele faz as lives dele, ele está atualizando sempre nas redes sociais dele. O que ele não está fazendo é pagar dinheiro para a TV para veicular a voz do presidente, e a gente sabe que é uma grana alta, é caro, e ele não está brincando com dinheiro público. Então, mais uma vez, ponto para o Bolsonaro. Mais uma vez, a gente começa a ver que ele está coerente desde o início de quando ele entrou. Não, e aí você vê ele andar sem capacete na inauguração da ponte, ele ganhou 5 pontos na carteira, mas economizou alguns milhões, porque a Globo passou de graça, né? Pois é. Então, eu às vezes fico na dúvida se ele é esse gênio todo, tá? Ou se, tipo, os tiros saem pela culatra. Ainda não tenho certeza. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando antes, tá? Ele tem um círculo de amizades muito forte e muito inteligente, onde cada um é melhor do que ele em alguma parte. E isso no somatório transforma todos eles num expoente. Ou seja, o poder com, né? Onde agora você vai entrar na coisa. Ou seja, ele se cercou de pessoas que não têm medo de falar para ele a verdade e são expoentes em suas áreas. Um Braga Neto, um Heleno, um Tarcísio, um Seife. Cara, o Seife é um monstro na área da pesca, tá? Um dia eu vou gravar para ele contando o motivo que ele foi escolhido para ser secretário da pesca. Vocês não vão acreditar, ele foi por mérito mesmo. Ele foi mostrar um projeto para o Bolsonaro e disse, tá aqui, quando você for eleito, não, pode ficar para ti, eu vou ser eleito e tu vai ser meu secretário da pesca. Ou seja, ele não tem medo
de se cercar de pessoas inteligentes, que é o grande negócio na minha visão. Então tá contigo, o Poder Com pode começar. Então, a gente lembra que a gente falou de necessidades. E o que é necessidade agora? Eu vou trazer o que significa, tá? Se necessidade é o teu motor. A gente age com base na nossa necessidade, tá? Então, às vezes a gente não sabe o que é. Se eu pergunto assim, Rui, por que você casou? Aí ele pode responder, porque eu queria formar uma família, tá bom? Então, quando a pessoa responde isso, geralmente é o que o pessoal responde, tá, Rui? Eu não sei. Mas formar uma família não é uma necessidade, tá? Só para a gente diferenciar o que vem a ser uma necessidade do que vem a ser uma estratégia para atender a minha necessidade. Então, assim, eu tenho 3 categorias básicas de necessidades: afiliação, poder e realização. São 3 categorias básicas. Aí eu mostrei aquele baralho lá que mostra tudo que tem dentro dessas 3 categorias para facilitar, tá? Afiliação: amor, carinho, afeto, reconhecimento. Para facilitar, a filiação é tudo aquilo que envolve o outro CPF, tá? Então, eu preciso de reconhecimento da minha mãe, a filiação, tá? Eu preciso de um feedback positivo lá do meu chefe, a filiação, tá? Precisar de aprovação de uma determinada pessoa é uma estratégia, não é a necessidade, tá? Fica claro isso aí? Tá. Poder. Se eu não tenho poder, se eu não tenho... Aí o que está dentro dessa caixa aí do poder? Autonomia. O que é autonomia? Eu poder decidir se eu vou usar o meu dinheiro para comprar uma cachaça ou comprar um leite, tá? Se eu vou usar... se eu vou colocar roupa azul ou amarela. Quem decide sou eu. O comando sobre a minha vida está nas minhas mãos e não em outra pessoa ou uma entidade ou qualquer outra coisa. Então, poder, tá lá, autonomia, por isso que tem a liberdade, tá? E, por último, a realização. Se eu não tenho afiliação, se eu não tenho autoestima, se eu não tenho afeto, se eu não tenho reconhecimento, valorização, dificilmente, isso eu falo interno, tá? Dificilmente eu vou me desenvolver. Dificilmente eu vou desenvolver habilidades ou vou me desenvolver na vida, tá? Eu só tenho coragem para dar a cara e fazer as coisas quando eu tenho essas necessidades aqui anteriores bem sedimentadas e bem estabelecidas. Aí um exemplo prático. Quando eu não tenho uma afiliação bem desenvolvida, quer dizer o quê? Eu não tenho certeza de que eu seja uma pessoa importante, eu não tenho muita certeza de que eu seja valorizado, eu não me valorizo, que geralmente é o que a gente faz, a maioria das pessoas acaba fazendo. Num relacionamento com qualquer outra pessoa, eu vou querer fazer estratégias, que eu falei na outra live, estratégias que nós chamamos de suicida. Né? Quer dizer o quê? Eu acho que se eu comandar a vida do outro, se eu controlar o outro, aí sim eu vou ter poder. Ok? Então, toda vez que tem alguém que acha que para ela ser feliz, para ela ter o seu poder, ela precisa controlar o outro, ou que ela precisa comandar, seja lá o que for que seja externo a ela, nós vamos chamar isso de poder neurótico. Ok? Então, quando é que eu estou falando do poder saudável? Aquele em que eu fico feliz quando eu vejo que o meu parceiro, meu colega, meu amigo, a minha família está em êxito, ou teve uma aquisição, ou se deu bem em alguma área. Quando eu fico feliz com isso, isso mostra o poder com. Não existe sucesso de verdade, não existe, se não tiver esse poder com. Ninguém chega ao ápice se não tiver uma galera junto ali dando suporte. E, enfim, aí é o que a gente vem falar aí do Bolsonaro, e o Rui traz essa referência aí de que ele se cerca de pessoas mais inteligentes. Ele acaba tendo coragem, às vezes, de colocar pessoas que não vai cair muito bem lá naquilo que ele pensou inicialmente, aquilo que a pessoa se apresentou não se concluiu, e ele tira. Mas ele dá
ele se abre para receber as pessoas. As pessoas acham que a vida do presidente é diferente de qualquer realidade nossa de gestor numa empresa ou qualquer coisa. Não é. Né? Estamos todos, como seres humanos, fadados aos mesmos problemas, às mesmas situações e dificuldades. Né? Então, para eu ter sucesso, para eu ter poder, eu preciso ficar feliz com o outro, e se eu não fico feliz com o outro, se eu não me sinto bem de ter o outro do meu lado também grande, isso mostra necessidade de terapia. Vamos falar assim, necessidade de ver. Perfeito, perfeito. E é a mais pura verdade quando a gente não tem a segurança. Começa tudo por segurança, né? Porque para mim entender que uma pessoa é melhor do que eu e que ela pode agregar junto comigo, eu tenho que ser seguro, né? Eu vou botar num tema que todo brasileiro gosta. Por que a gente não foi campeão do mundo na Copa do Mundo em 1980 e pouquinhos lá? A gente tinha Sócrates, tanta gente boa naquela equipe, só que aquilo lá não tinha poder com, né? E a gente foi campeão em 1994 com aquela seleção ruim, fadada ao fracasso, onde a gente tinha como é que é o nome do técnico? Parreira, que aí sim ele pegou e fez um poder com, onde o único jogador de verdade lá, que era um expoente brasileiro, era o Romário, que hoje é um lixo, falando de jacarezinho. Mas naquela época, o Romário era... Cara, o resto, quem é que teve sucesso depois daquilo lá? E aí eu vou te dizer, você sabe qual é o brasileiro que mais tem títulos no Brasil e no mundo? O Zinho, que é uma prova do poder com. Por quê? Porque ele não é expoente, mas ele sabe fazer o papelzinho dele e agregar. Você tá entendendo? Então a seleção de 80 tinha tudo, cara. Era um cara melhor que o outro, só que eles não agregavam, era cada um por si e Deus contra todos, literalmente. Aí você pega a seleção de 94, onde fez um poder com Tele Santana, o Parreira, quer dizer, com todo mundo, Tele Santana foi essa, o Parreira com todo mundo, a seleção era horrível. Lorela, eu vi todos os jogos, eu não gosto de futebol, eu gosto de Copa do Mundo só. Eu não gosto de futebol. Aí eu vi todos os jogos, não tinha um jogo que fosse 5-0. A gente teve uma seleção de poder com grandes nomes, com o Luiz Felipe, né, que tinha Ronaldinho, aí era um passeio, né? Era uma festa cada jogo. Agora com o Parreira, Deus do céu, era 1-0 gols 40 do segundo tempo. Ali eu aprendi o quê? Poder com. Ou seja, se você se cercar de um monte de gente que é especialista na sua área, ou seja, o Zinho era terrível, mas dentro do meio campo ele era excelente. O Leonardo era ótimo boxeador, mas quando ele jogava no lateral, ou seja, o Romário fez um gol de cabeça. O cara tem 1,65 m. Ele fez um gol de cabeça dentro da pequena área. Isso é uma pessoa que tem uma especialidade gigantesca dentro da área dele. Ou seja, e aí eu te passo a palavra novamente, porque quando você junta um monte de pessoas que são experts e querem fazer um poder com, aí fica imbatível. E aí você bota o Bolsonaro está em outro nível. Ele está hoje sendo amado e odiado no mundo inteiro pelo mesmo motivo. Porque isso está amando, ele está levantando toda a direita e ao mesmo tempo a esquerda está entrando em paranoia. Paranoia por quê? Porque se eles sabem que, tendo o Bolsonaro como uma meta, virão centenas e milhares de novos Bolsonaros. Nenhum vai chegar aos pés dele. Mas como você tem uma referência, eles vão ter como... Não, tu não está fazendo aquilo que o Bolsonaro faz. Tu não está fazendo... Ou seja, e aí que a esquerda está totalmente perdida, porque até hoje, até o Bolsonaro assumir o poder e fazer o trabalho que ele está fazendo, a gente não tinha ninguém. Desde Churchill, a gente não tinha ninguém para dizer assim, esse cara. Ou seja, só que o Churchill era um cara de guerra. Ele era um mito na guerra. Tanto que quando ele ganhou a Segunda Guerra Mundial, logo em seguida o parlamento dissolveu ele e botou o outro, né? Porque ele não sabia liderar em paz. E o Bolsonaro está sendo um mito na paz. Tem uma inteligência, o ser humano já se mapeou, deve ter mais, mas o que a gente conhece, que a gente tem aí 11 inteligências mapeadas, né? Antigamente se falava de QI, que era a inteligência lógico-matemática, né? Mas assim, isso daí é uma dentre tantas. E a inteligência do Churchill era a inteligência contextual.
Que é um contextual, quer dizer o quê? Você adequa a realidade para suas necessidades. Cara, se você pensar nisso na sua realidade, na sua vida, começa a pensar, será que eu adequo ao meio para as minhas necessidades? O quanto que eu preciso ter de estima, o quanto que eu preciso ter de segurança emocional para poder fazer isso? O quanto que eu tenho que ter de... agora vamos passar para o Brasil, tá? Quantos anos que nós não fomos lavados cerebralmente que o nosso país era de última categoria? Que ser brasileiro era quase como uma vergonha, que os nossos atributos enquanto país era natureza, né? Era o jogador de futebol, mas assim não se falava de outras coisas, de outras riquezas em termos de amor nacional. Então, se a gente vê hoje uma degradação na política, ou pessoas entrando na política só por causa do fundo eleitoral, ou por causa de ganhos pessoais, como se fosse, para eu me dar bem, eu tenho que estar lá naquela turminha, naquela pequena elite, né? Que é uma elite, tá? E que passa muito dinheiro ali, é porque é quase um descaso total, não há um sentimento de estima pelo país. O próprio brasileiro não lutava pelo país, né? E isso é uma coisa que está nascendo muito recentemente, e isso que você está falando aí, das críticas sobre o Bolsonaro, é justamente por isso, porque acabou o esquema, né? Mudou uma cultura, mudou um paradigma. Então agora não é qualquer um que vai ser. Não é mais aquela coisa, político ninguém presta e foda-se. Não é bem assim. Dá para ser feito algo, dá para ter uma liderança verdadeira. E eu, não, assim, agora que eu estou começando a aprender um pouco mais, eu fui ver sobre o Figueiredo, não sei se você chegou a ver um pouco mais sobre a história do Figueiredo, eu fui atrás de algumas entrevistas que tem no YouTube, aí você vê mais ou menos o mesmo jeitão, sabe? Uma coisa que eu não, quando eu começo a pensar que eu sou gente, já era 85, né? Que aí a gente já está nessa fase mais moderna da nossa política, né? Olha o Neto aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo aí. Grande Neto Curvina. Boa noite, pastor. Tudo bom? Então vamos lá, Lorela. Como é que a gente faz para ter esse poder com? Como é que a gente faz esse. Como é que a gente começa a trabalhar? Como é que você faz para você ser você mesmo, bancar suas ideias, bancar quem você e ao mesmo tempo saber que o outro não vai ser igual a você? Primeira coisa é conviver, aí entra naquilo que a gente estava falando na live anterior. Todo mundo tem razão, né? Então já parte desse princípio que todo mundo tem razão. E se eu quero ter a minha expressão, ou eu quero ter os meus valores sendo respeitados, eu parto do princípio que eu preciso também, ao menos, respeitar o outro. Então, não existe poder com falando cala sua boca. Não existe poder com falando, isso aí que você falou Não. Existe poder com quando eu tenho uma curiosidade verdadeira sobre como que o outro chegou naquela ideia do outro. Uma curiosidade genuína, verdadeira, sabe? E se aquilo realmente não bate ou tem algum bug, o que é bug? A outra pessoa está falando uma coisa que vai contra o que ela mesma diz defender. Então eu posso chegar e falar assim, você já parou para pensar que isso que você está falando vai contra o que você mesmo está defendendo? E dar oportunidade para... Isso é o que vem a ser um debate, ou eu nem gosto da palavra debate, porque debate é poder sobre o outro, tá? Poder sobre o outro, porque eu vou mostrar que eu sei mais, que a minha abordagem está melhor. Lembra lá dos... qual que é o nome lá dos caras lá na Grécia Antiga? Que eles eram pagos para fazer argumentações e ganhar, que hoje é o que a gente tem Os na política. sofistas? Sofistas, exatamente. Então, não, eu degringolo a argumentação da hora que eu quero.
né? Então, se eu estou com intenções reais, verdadeiras, genuínas, e eu quero estar com outras pessoas, e eu quero construir algo junto com as outras pessoas, eu preciso agregar. E agregar significa escutar, tá? Eu falo isso até para os pais, tá, Rui? Porque eu escuto muito assim, queixas. Não, meu filho, ele não me obedece, meu filho, ele não para, meu filho. Sempre as queixas. E aí, uma coisa que eu sempre pergunto para os pais é assim: me dê 3 características positivas do seu filho. No geral, os pais não sabem responder. Liga aí. Liga o seu microfone que eu não escutei nada. A minha mais velha, ela é um gênio, ela sabe, ela é inteligente mesmo. Ela tem muita proatividade, gosta de mandar, puxou para pai, né? Fazer o quê? A mais nova, cara, é o abraço mais maravilhoso do planeta Terra. Um dia eu vou levar ela para abraçar o pastor Neto Curvina e ele vai dizer, cara, é um abraço de um anjo. Não tem como. E ela tem um coração e uma meiguice que ela te olha e tu te derrete. E manda que é uma coisa. Viu? Eu sei. Então, se você sabe, significa que você escuta, tá? Então, assim, às vezes, igual, você já falou do material que você escreveu sobre a criança, né? E você fala que a criança chora porque ela sente dor ou tá com fome, né? Quer dizer, são necessidades legítimas, né? Mas você só vai saber se você escutar. Então, um detalhe, muito simples, né? Ah, meu filho não dorme à noite. Ele não deixa ninguém dormir na casa. E aí eu pergunto, você perguntou para ele o motivo pelo qual ele está agitado? Pergunta. E perguntar significa escuta, tá? Então, é uma coisinha que, como nós fomos ensinados a obedecer e a nos submeter, a gente tem que reaprender a fazer esse movimento, porque nos ensinaram a calar a boca. Tá? Então, nós ainda não aprendemos, não veio de cima, lá das nossas referências de pai e mãe, filho, como você se sente? Filho, o que está acontecendo? Filho, entendeu? Então, quando a gente está lidando com alguém diferente da nossa caixa craniana aqui, a tendência nossa é não escutar, subentender e já dá a resposta. Vai para o seu quarto, menino, obedece, tá? E isso se estende para os nossos colegas, na empresa para os funcionários, agora na política, se a pessoa ela começa a querer agregar, a querer fazer por exemplo, a gente quer falar um pouco mais sobre política, a gente quer falar um pouco mais sobre cidadania, sobre a nossa condição. Como que eu vou chegar e vou conversar com o político que foi eleito e tudo mais? Eu vou chegar e falar assim, você é um merda e o que você disser não presta. Não é assim que eu consigo realmente agregar alguma coisa, né? Eu aprendi com minhas filhas. Cara, minhas filhas são as pessoas que eu mais aprendi na minha vida, né? Minha mais velha vai fazer 10 anos e não tem um dia que eu não aprenda alguma coisa com elas. É impressionante. Então eu aprendi com elas uma coisa há muito tempo atrás, que a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Vou te dar um exemplo maravilhoso. Eu estou trabalhando no computador, aqui, como eu estou aqui na minha sacada, a Joana, a Natália e a Regina estão ali na mesa, as duas crianças estão desenhando no papel A4, e a Regina fala assim, risca no meio e desenha. Ou seja, ela queria que o desenho, como eles estavam fazendo no lugar pequeno, ela queria que eles riscassem no meio e fizessem um desenho em cada lado. As crianças escutaram e obedeceram. Fizeram um desenho e riscaram por cima. Me mostraram, não entendi porque tem que riscar por cima. E continuaram. Aí a Regina perdeu a paciência e disse, pá, mas risca no meio. Aí a Natália e a Joana, mas mamãe, nós riscamos daqui, ó. Ou seja, tinha um desenho e um risco no meio. Eu chamei as duas e disse, amor, vocês estão fazendo desenho pequenininho, vamos fazer assim, vamos riscar aqui em 4 a folha e faz 4 desenhos. Ah, obrigado, pai.
saíram elas com a folha riscada em quatro, desenharam em quatro, pegaram outra folha, aí, ou seja, a Regina se comunicou e elas entenderam outra coisa. E isso é muito interessante. Quando a gente aprende que o que a gente fala pode não ser o que o outro entendeu, a gente consegue entender que às vezes, e muitas das vezes, nós brigamos com a mesma meta. Eu quero uma coisa, a Lorela quer uma coisa, o Joãozinho e a Mariazinha, todos querem uma coisa. Cada um fala uma coisa, cada um entende uma outra coisa, e nós todos brigamos, mas a nossa meta é comum. E aí tem uma dica, né? Que é assim, se eu falei alguma coisa, eu posso pedir para outra pessoa me repetir o que eu falei. Porque também às vezes a gente está falando e a pessoa está lá pensando, né, sei lá, em outra coisa também, né? Ou às vezes eu me expressei de uma determinada forma que eu só vou saber se a pessoa compreendeu se eu verificar. Então, assim, do que eu falei, o que você entendeu? Essa é uma perguntinha muito fácil, não dói nada, né? E é tranquilo da gente fazer. Então, passa pela comunicação quando eu estou falando de grupo, mas eu não tenho como me comunicar se eu não sei como eu me sinto, tá? Então, exemplo, eu estou num grupo, as pessoas estão falando várias coisas de que elas querem fazer, só que eu começo a me sentir, sei lá, me dá um medo aqui. E aí, ao invés de eu me conectar com o que eu estou sentindo e me recolher aqui comigo e pensar o que, que é que está mexendo, o que, que essas pessoas fazendo pode vir a me afetar, o que, que é que está passando comigo, eu já vou usar argumentações lógicas para poder dissuadir os outros, mesmo sem eu compreender o que está acontecendo comigo. Então, quando eu estou em grupo, é necessário eu ter um diálogo muito mais interno do que argumentação. Então, aí eu falo assim, mas eu vou falar para as outras pessoas que eu estou sentindo medo? Sim. Você não precisa dizer, eu tô com medo e isso aí vai dar errado. Não é isso. Ó, essa estratégia aí, eu sinto receio, né? Eu sinto, porque minha necessidade, ela é segurança, eu acho que se a gente for todo mundo para a rua, vou fazer um exemplo, assim, se for todo mundo para a rua, levantar a bandeira, será que a gente não vai para a cadeia, né? Então, quando a gente tem a autenticidade de falar o que está se passando dentro do nosso universo, eu tenho muito mais chance das outras pessoas se conectarem comigo. E elas podem falar, bom, então, se a Lorela está com medo, porque todo mundo reconhece um medo, todo mundo reconhece segurança, né? Se a Lorela está com medo, Lorela, tudo bem de você, ao invés de ir para a rua, você ficar no suporte? Entendeu? Então, assim, você abre o espaço para, primeiro, para você ser autêntico, se mostrar verdadeiramente, e as outras pessoas também poderem ver que aquilo às vezes para você é demais. E daí, se você quer continuar no grupo, se a sua necessidade é a afiliação, se a sua necessidade é poder no sentido de eu quero também mostrar o que eu sou capaz, eu quero mostrar os meus talentos, eu quero poder ser reconhecido pelo grupo, tudo isso é afiliação, tá? Então, é bom ter essa clareza toda vez que eu vou estar com outras pessoas, tá? Se eu estou entrando num grupo para política, qual é a minha necessidade? Eu preciso ter essa clareza, porque toda vez que eu não tenho essa clareza, a gente, como seres e bichos sociais, a manada leva a gente, tá? Então, assim, não vai dar certo, vamos lá, e eu não tenho esse diálogo interno, fala, pera, calma lá, eu não estou vendo o que você está vendo, talvez, né? Me traz aqui. Se não tem isso, fica difícil, e às vezes a pessoa fala vários sims, e na verdade ela queria dizer não desde o início, mas ela foi falando sim, 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 sim. Chega uma hora, ela explode e ninguém entende por que ela explodiu, né? Porque ela foi passando por cima dela mesma, das necessidades dela e das emoções dela.
tá? É o que eu sempre falo dos mais quietinhos, aqueles caras que são os quietinhos, que vão. Esses caras me dão um medo, por quê? Porque ele vira uma bomba instável a qualquer momento, por qualquer coisa, por qualquer razão. Você vai numa lanchonete, em vez de trazer um suco de laranja, você traz uma água. Esse cara explode, ele faz um cataclisma, e aí ele desanda a xingar uma coisa de 6 meses, um ano, e você diz, meu Deus do céu, cara, eu te trouxe um suco errado, foi mal, perdão, eu troco ali. Não, e aí, ou seja, a pessoa vai aguentando, em vez de ela se botar o limite. E aí uma outra coisa também, né? A gente tem que ter razão em botar o nosso limite dentro de um compromisso, né? Ou seja, o meu compromisso com a política é X. Então eu consigo trabalhar um pouquinho mais elasticamente para determinadas coisas, sim e não, dependendo da minha motivação principal, né? Por exemplo, eu posso aceitar um pouquinho mais alguma coisa porque eu vejo que para nossa meta final vai ser boa, vai ser positiva. Quando eu faço isso consciente, isso não me gera nem trauma, não me gera cansaço e não me gera desgaste, porque eu sei que eu estou abrindo mão de uma coisa minha, mas isso eu estou fazendo para o meu bem maior, que é aquilo que a gente estava conversando aquela vez, naquela live que nós não transmitimos, que estava maravilhosa, sobre sacrifícios. Ou seja, onde você fala que sacrifício não é para ser feito e eu digo que sacrifício é para ser feito. Ou seja, nós dois temos razão. Nós dois temos razão por quê? Porque você já vai expor o teu negócio de sacrifício. Para mim, sacrifício, eu não tenho problema de fazer sacrifício. A Lorena acorda às 5 horas da manhã e para ela não é um sacrifício porque ela tem uma meta. Para mim é um sacrifício. E eu acordo todos os dias antes das 5 da manhã. Mas para mim é um sacrifício, mas não me gera cansaço, nem demanda meu cérebro e culpa, porque é uma meta minha. Mas para mim é sacrifício. Eu gostaria de dormir um pouco mais. Mas eu faço isso ad infinito porque é uma coisa minha. Ou seja, eu faço, eu abro mão desse. Porque a minha meta maior. Ou seja, então quando a gente se comunica e consegue entender a minha necessidade, consegue entender a necessidade do outro e consegue entender que a meta maior que eu tenho, eu posso fazer isso de uma maneira mais elástica, mas respeitando meus próprios limites, eu não vou explodir. Tá, então tudo começou, né, com essa ideia que eu falei assim, Rui, na última live eu não falei de sacrifício, né? Você não deve se sacrificar, porque toda vez que eu me sacrifico por algo, depois eu vou mandar a conta com juros e correção monetária para o outro pagar. Tá, agora vamos delimitar o que vem a ser sacrifício. Acho que é importante a gente colocar isso. O Rui deu os exemplos aí, né? Ele pode varar à noite e para ele isso, apesar de ser cansativo, gerar trabalho, isso não é sacrifício. Eu acordo 5 da manhã e estou 6 horas da manhã correndo na rua, e isso não é sacrifício. Para mim, é uma vantagem fazer isso daí, é uma escolha. Lembra que atendeu à necessidade da autonomia. Diferentemente, se eu chegasse aqui e o prefeito baixasse um decreto que dissesse, a partir de agora, a Lorela vai ter que correr às 6 da manhã na rua, entendeu? Não foi uma decisão minha. Então, o prefeito veio e baixou, o prefeito, o governador, baixou um negócio de assim, todo mundo vai ficar em casa. O Rui só ficava em casa. O que o Rui fez? Levantou e foi pra rua. Porque aí era um sacrifício eu ter que obedecer. Porque no momento que eu estou perdendo a minha liberdade, que para mim é um dos bens maiores, aí é um problema. E aí, né, dito isso, tá passando por cima de uma necessidade? Ok. Então, se tá passando por cima de uma necessidade, aí a gente começa a mexer com questões e assim, o ser humano não foi feito para não atender às suas necessidades, tá bom? Então, a criança, por exemplo, a gente vê isso claramente, e o cachorrinho também, tá? Cachorrinho é criança, cachorrinho, eles existem para mostrar para você que você não pia nada, que você não manda neles, tá? Porque toda vez que você for passar por cima da autonomia desses seres, você vai descobrir que não foi uma boa ideia, porque eles vão reagir. E a rebelião é uma reação natural de toda vez que alguém quer colocar o poder sobre o outro, tá? Isso é ser humano. O ser humano tem duas opções diante de
dominação. Vamos chamar isso de dominação. Rebelião, dependendo do temperamento da pessoa, ou submissão. Só que a submissão, ela é temporária, tá? Então, aquela pessoa que a gente falou agora, que ela vai falando sim, 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 e de repente ela explode, é a pessoa da submissão. Ela se submete, porém, chega uma hora, ela explode. Ou ela se submete, ou ela manda indireta. É o agressivo passivo. Tá? Ela não vai falar diretamente. Você me fez fazer tal coisa. Ela fica assim, tá vendo? Né? Então, em casais, a gente vê muito isso acontecendo, né? Quando acontece alguma coisa. Eu não quis. Quando tá com os amigos, né? Casal com os amigos dos casais. Aí fala assim, né? Fulano aí, né? Aí vai falar para o terceiro uma treta que rolou lá na vida íntima do casal, porque alguém se submeteu. Então, gente, dica. Vamos começar a falar o que precisa e vamos falar o que é a sua necessidade e não vai se sacrificar. Por quê? Se você se sacrifica pelo outro, ou seja, o que é pelo outro? Moeda de troca. Tá, eu vou ficar quieto aqui agora, porque assim eu vou ganhar respeito, porque assim eu vou ganhar amor, porque assim eu vou ganhar 10 reais, sei lá. Isso é moeda de troca. Se eu estou vendendo algo, estou vendendo minha necessidade em troca de algo, eu já estou entrando na trilha do sacrifício. Tá? É diferente de eu acordar cedo, porque para mim o meu dia rende muito mais. Então eu prefiro 7 da manhã já estar voltando para casa tomar banho, para fazer um café da manhã em que eu fico 1h30 conversando com meu esposo e depois ir para a clínica, tipo, muito bem, do que chegar depois de vários atendimentos à noite, aí eu vou pensar no meu exercício. E eu não funciono assim. Então, passa a não ser um sacrifício, e quem tomou essa decisão fui eu. Fica claro essa diferença aí entre sacrifício e como que isso é uma questão de submissão, acaba virando um poder um poder de também neurótico, tá? Então, eu falo assim, eu não me submeto, eu não faço nada aquilo que vá contra mim, porque eu falo para a pessoa assim, principalmente a pessoa que eu amo, eu não quero dar menos de mim para você. Portanto, eu falo não. Ó, é um ato de amor. O não é um ato de amor. Perfeito. E tem uma piadinha que é muito contextual, assim, que aí é interessante de ver. É aquele negócio, né, da velhinha e do velhinho, casado há 50 anos, todo dia sendo para tomar café da manhã, ele tira o miolo, bota no pratinho dela, ele come a casca e ela come o miolo. 50 anos depois, a mulher pega a casca e come rapidinho, aí ele olha para ela e diz assim, mas por que tu vai comer a casca se eu te dou o miolo, que é a melhor parte do pão? Aí ela diz, é que eu prefiro a casca. Aí eu prefiro o miolo. Ou seja, os dois, e Lorela, você que trabalha com isso, quantos e quantos casos não são assim? Ou seja, eu dou o meu melhor para minha esposa, a minha esposa dá o melhor dela para mim, só que o melhor dela não é o que eu quero. Né? Então, assim, quando as pessoas não se comunicam, eu até posso dar o meu melhor. A outra pessoa recebe de, puta, mas por que tá me dando essa porcaria? Eu vejo muito assim, quando fala assim, eu queria que você ficasse comigo. Vai comigo naquela festa, ou vai comigo não sei aonde, sabe? Quero que você vá comigo. A outra pessoa vai, mas ela vai com uma cara que era melhor ter ficado em casa. Então, é preciso saber, não é porque casou que o outro tem que fazer tudo, né? Cada um tem o seu jeitão, cada um tem a sua forma de ser feliz, vamos dizer assim. Não tem como, eu tenho que estar me comunicando, nós somos bichos sociais. Se a gente não se comunica, e nessa linguagem que às vezes eu falo assim, eu gostaria de ter o seu apoio. Eu estou lidando com uma dificuldade e eu gostaria do seu apoio. A outra pessoa, só de você falar a sua necessidade, se ela te ama, ela vai falar, pô, por que não falou antes? Não é assim que funciona?
Agora, se fosse assim, vai lá porque eu quero que você vá lá, a pessoa não vai. E ela não vai se sentir bem de ir. Né? Então, por isso que a gente fala dessa comunicação sempre está vinculada com algo que é universal com todos os seres humanos. Primeiro, a emoção. Segundo, é a necessidade. Se eu não me comunico assim, não tem jeito. E a autenticidade. Como é que as pessoas vão estar pensando assim, ah, mas então qual é o vínculo que isso tem com o presidente, que hoje é um mito? É o poder com. Ou seja, eu só posso me comunicar e ter os outros ao meu lado, aliados para criarmos um Brasil, uma família, uma escola, um time de futebol, qualquer coisa, quando eu me respeito e respeito os outros, quando eu respeito a minha opinião e respeito a opinião dos outros. Às vezes, por exemplo, no caso das minhas filhas, às vezes a menor tem a razão, às vezes a maior. Mas se eu ficar fazendo esse jogo de faca, eu vou ter um problema. Então, às vezes, mesmo com a razão, eu faço o meio do caminho onde eu mostro. Ó, tu abre um pouquinho da tua mão, tu abre um pouquinho da tua mão, e nós três vamos fazer uma coisa onde todo mundo gosta. Ou seja, o bem maior é nós três estarmos juntos, certo? Certo. Tu quer comer pastel, tu quer comer bolinho de queijo, e eu tô com fome, qualquer coisa. Então vamos comer um lanche que não é tu, nem tu, mas vamos matar a fome e vamos ficar juntos. Ou seja, o poder como é quando um líder, e aí que está o poder do Bolsonaro, ele consegue abrir mão de muitas coisas que ele próprio quer fazer, porque o bem maior dele é o Brasil, nesse momento. Ou você acha realmente que o cara quer acordar no domingo, no dia das mães, em vez de ficar com a esposa e com a filha e andar de moto? Ele quer. Mas ele também quer ficar com a filha. Mas ele sabe que se ele for andar de moto, ele vai fazer um bem para o país. Esse bem para o país recai sobre a esposa, sobre a filha, sobre os filhos e sobre o neto. Ou seja, o Rui abriu mão de milhares de coisas que eu fazia, que hoje eu não tenho mais tempo para fazer. Por quê? Porque eu não permito que eu viva num mundo onde a tirania impere. Nós vivíamos num mundo ditado pela tirania até logo atrás. Vocês, do pessoal do Paraná, São Paulo, Santa Catarina abriu os eventos. Ou seja, para mim é ridículo eu dizer que o meu bar pode ficar aberto até meia-noite agora. Mas é ridículo. Só que ao mesmo tempo eu tenho que viver num contexto onde eu digo, não, Santa Catarina tá ok. Nós estamos um ano na frente do resto do Brasil, porque nós estamos há 3 meses enquanto vocês continuam fechados. E esse é o problema, entendeu? Aqui a gente está aberto. Oi? Aqui nós estamos abertos. Então, aqui também, desde fevereiro. Eu quero dizer o seguinte, as pessoas têm que entender que o meu desejo, o desejo da Lorela, o desejo das minhas filhas, cada um é um. Cada um tem que se respeitar. Só que a gente vai ter que abrir um pouquinho a mão, não tem, Lorela? Porque pra gente tem que chegar num novo passo, não é isso? Por isso que é bom sempre a gente refletir individualmente, tá? Lembra lá das coisas que a gente fala que são direitos inalienáveis, direitos que ninguém nos deu, né? Nós nascemos com esses 3 direitos inalienáveis só de ter nascido, que a vida, né? Quando nós nascemos, esse direito é nosso, adquirido, a liberdade e a propriedade privada. Quer dizer o quê? Meu corpo me pertence. Então, quando alguém chega e fala, você não pode ir do ponto A ao ponto B, está afetando a minha propriedade privada, meu direito de ir e vir, a minha liberdade. Né? Então, são 3 direitos que ninguém pode. O que está acontecendo hoje é que os políticos, o Estado, se achou legítimo para tirar esses direitos, que nada justifica, tá? Nada justifica no universo um cara com uma caneta ou um cara com uma bazuca, eu falo tanto exército quanto caneta, tá? Vir atirar algo que ninguém deles deu para você. É seu enquanto indivíduo. Então, a única minoria, já que o pessoal gosta das pautas das minorias, né? A única minoria que precisa ser preservada é o indivíduo em suas necessidades, em seus direitos básicos. Liberdade, a vida e a propriedade privada, que são pautas que elas são universais, e é por isso que o Bolsonaro, quando ele defende essas pautas, ele tem ressonância.
tá? Ele se manteve, pelo menos até o momento, coerente dentro dessa realidade. E é por isso que eu, por mim, pessoalmente, não existe Estado, tá? Mas já que é o que temos para hoje, né, Rui? Então, sim, eu vou apoiar e eu quero que as coisas sejam sempre respeitando isso. Porque, meus amigos, uma vez que se perde isso, já era. Né? E aí não passa a não ser sacrifício, sabe, Rui? Eu fico na dúvida se isso entra dentro do sacrifício. Por quê? No momento que a gente começa a falar sobre isso, a trazer essas ideias para outras pessoas que também falaram, opa, peraí, e as pessoas começam a ampliar a visão delas e também se sentir legitimadas para defender isso, passa a não ser sacrifício, porque é uma forma de a gente estar exercendo a nossa liberdade de expressão. Eu me sinto assim, para mim estar aqui não é um sacrifício, tá? Fala assim, eu não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando nada. Não, para mim pelo contrário, passa a ser prazeroso porque para mim faz um sentido muito grande de poder estar aqui trazendo aquilo que eu falo assim, cara, se eu puder inspirar alguém que isso é legítimo e que é seu direito, já para mim é maravilhoso. Passa a não ser um sacrifício. Bom, então eu vou te fazer um relato hoje que eu vou te dizer o seguinte. Primeira coisa, eu amo estar aqui porque eu estou fazendo a coisa que eu mais gosto, conversar com pessoas inteligentes. Então, cara, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, é uma maravilha, né? Amo estar aqui, amanhã com o reacionário, quinta com o Maurício, terça de noite com o Pastor, com o Maurício, com o Aldo. Isso para mim, conversar, trocar ideias e falar sobre conhecimento, isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida. Só perde para ficar deitado vendo filme com minhas filhas em cima, porque eu sou tipo... Dá um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, isso é tranquilo. Agora, veja o seguinte. A Regina, ela fez uma live com o Marcos Pompeu. Eu fiz uma live com o André Marroing. Essas duas lives foram fomentadas pelo pastor Neto Curvina. Eu estou nomenclando todos eles porque é o seguinte. Só um pouquinho. Vamos lá de novo. O André Marroing e eu fizemos uma live. Marcos Pompeu e Regina fizeram uma live pela Lux Brasil. As duas lives foram organizadas com a mão do pastor Neto Curvina e literalmente teve a mão de Deus. Só pelo resultado que essas duas lives tiveram, para mim já vale tudo. Eu trabalho até o final do ano que não tivesse mais nada. Eu sei que dá muito mais. Eu sei que cada live que a gente faz, ela tem um eco agora e vai ter um eco no futuro, porque elas estão gravadas, as pessoas vão ver, vão rever, ou seja, tem muita coisa. Mas veja, Lorela, tem um casal de amigos nossos que eram bem neuróticos com o Covid, bem neuróticos, e hoje eles estão bem tranquilos, porque eles viram as duas lives. Então isso já me deu satisfação. Domingo, no dia do meu aniversário, veio um grande amigo meu aqui e disse que a gente salvou a filha dele, porque ele viu as duas lives e ele entendeu que entubar ela seria o procedimento da morte, né? Seria aquele negócio, ou seja, ele retirou a filha de um hospital, de um convênio famoso, levou para um hospital de uma amiga dele, pagando todos os custos. Ele tinha condição, ainda bem, graças a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, essas duas lives deixaram um casal de amigos nossos mais tranquilo e mais importante, salvaram uma vida. E aí eu quero dizer o seguinte, quando eu estava envolvido desse tamanho, porque a mão de Deus veio pelo pastor e pelos dois médicos. Eu e a Regina, a gente foi só uma pontinha, mas eu sou muito, muito grato hoje, porque essa pontinha é o que eu te digo o seguinte, tudo que a gente está fazendo aqui hoje está gerando resultado. E é aí que está o medo deles. Porque nós estamos trabalhando, Lorela, e aí eu te digo o seguinte, eu te faço uma pergunta. Eu sou um poder com ou um poder sem com? Eu, Rui, me encaixo. Eu tô aqui pensando na sua pergunta porque o poder sobre o outro, o poder quando é dominação, significaria que você teria que você não estaria
aberto para trazer pessoas de várias outras linhas? Você não estaria aberto para escutar outras formas de pensamento? Você quer ver um exemplo? Eu assistia o Jô Soares. Você sabe o Jô Soares? Eu era fã, Tá bom. varava. Eu chegava a sair do bar para ir correndo para casa para assistir o. Tá. Não sei se vocês já repararam, mas o Jô Soares, quando ele não gostava, toda vez que um convidado era mais engraçado do que ele encerrava a entrevista. Vocês já observaram isso? Quando o Jô Soares ele não era o centro das atenções, ele esmagava. Porque o desgraçado era um crânio, né? Isso a gente tem que concordar. Muito inteligente. Então, quando a pessoa se sobressaía um pouquinho dele, ele trucidava de uma maneira brutal. Ele não acabava com a entrevista, ele acabava com o entrevistado, ele destruía. Exatamente. Então, aí eu te devolvo a pergunta. Quando você traz os convidados e tudo mais, você não permite as pessoas falarem? Você escuta, agrega? Como é que é? Acredito eu que as 90% das vezes eu deixo falar, porque eu sou um falador, né? Mas eu melhorei bastante no quesito de deixar falar. Eu estou aprendendo essa jogada. A minha velocidade mental e a minha expansividade, ela é brutal, né? Então, assim, eu estou tentando me controlar durante as lives e sim, eu melhorei muito nesse quesito nas lives, né? Nas empresas, a minha ideia sempre é fazer um poder-com onde eu trago pessoas muito mais inteligentes do que eu, delego a elas as funções, e aí é uma coisa que eu falo para minhas filhas, eles têm liberdade com responsabilidade, ou seja, têm liberdade de como fazer, o modus operandi, e tem responsabilidade de entregar o contratado, só isso, né? Então, nas lives, o que eu entendo eu estou melhorando, porque eu sou brutalmente rápido e assertivo. Eu acho que estou melhorando. Então, uma coisa é você ter, às vezes, assim, está afoito, quer falar, tá, como é que fala? Ansioso por querer participar. Uma coisa é isso. Outra coisa é o exemplo que eu trouxe lá do Jô Soares, tá? Porque você via claramente que ele ficava, assim, o cara vai se sobressair mais do que eu. É diferente. Isso é poder sobre o outro, entendeu? Agora, outra coisa é assim, ah, tô afoito, eu concordo, eu quero falar também. Isso não tem a ver. Então, para você ter essa diferença aí. A gente conversou lá na live que não saiu sobre esse negócio do sacrifício, do poder sobre o outro, poder com o outro, e eu me lembrei durante a semana do caso, e a gente falou também de um assunto que eu vou trazer agora. Você se lembra daquele artista, o Romero de Brito, que ele estava lá numa exposição dele, de repente chegou uma dona de um restaurante, pegou a obra de arte dele e pá, destruiu, né? E aquilo ficou, né, pessoal, todo mundo dando seu palpite. E assim, essas coisas de viral, assim, eu não gosto de dar meu palpite, porque a gente nunca sabe o que acontece, na verdade, né? A gente só vê um recorte, então eu falo assim, eu não vou falar nada, vou só observar. Mas tem uma coisa que acontece, que é o seguinte, a pessoa que ela é dessa da dominação, no geral, as pessoas ao redor dela não conseguem expor ideias diferentes, tá? Então, a pessoa que não permite ou que ela quer se sobressair, ela vai ter ao redor não pessoas de poder com, ela vai ter pessoas submissas a ela. E pessoas submissas ao redor vão sempre falar o que ela quer escutar, seja porque elas não querem, lembra? Moeda de troca. Elas não querem perder, seja o emprego, ou o status, ou, né, uma série de coisas aí. Vê lá o caso de Monique e Jairinho, né? Sei lá, a pessoa não quer perder aquele benefício de estar com aquela pessoa, então ela vai sempre falando o que aquela pessoa da dominação quer escutar. Bom, agora imagina essa pessoa durante anos só cercada de pessoas que estão sempre ali falando amém, amém, amém. Aquela que não aguenta só sai, fala assim, eu não vou me submeter, ela nem
combate, mas também vaza, fala assim, vou ser feliz, né? E chega num determinado ponto que a mente, aí eu vou trazer conteúdo de hipnose, tá? A mente dessa pessoa começa a acreditar que ela é quase como uma pessoa Deus. Ela acredita nisso. E todos nós que estamos aqui nessa live estamos sujeitos a isso, tá? Se eu, Lorela, que costumo ouvir o outro, gosto de ouvir o que outra pessoa tem a dizer, se de repente eu começo a ter um monte de gente que só fala o que eu quero escutar ao meu redor, chega uma hora eu começo a acreditar, vira uma hipnose real, porque as pessoas estão correspondendo daquela maneira. Então, com o tempo, o meu cérebro, nosso cérebro é super plástico, tá? Ele se molda facilmente, ele começa a perder aquela habilidade do hormônio, como fala? Caramba, hoje eu tô difícil, meu. Chega às 18 horas. Qual que é o nome? Sinapse, Não neurônio. esqueci. Cheguei. Neurônio. Fez a conexão. O neurônio espelho, que é responsável pela empatia, ele passa a ficar atrofiado. Como, né, você não mexe no músculo, atrofia. Se eu não tenho o hábito de ter que escutar o outro, ver uma forma diferente, eu só escuto ressonância da minha voz, eu também passo a não usar mais esse neurônio espelho. Eu perco a habilidade de empatia, tá? Então, assim, quando eu começo a perder essa habilidade de empatia, aí, meu filho, pode ter certeza que eu passo a ter comportamentos psicopáticos, tá? Mesmo não sendo, eu não nasci assim. Não quer dizer que a pessoa, ela sempre foi assim. Discordo dos especialistas que falam que o psicopata nasce assim, tá? A pessoa é forjada, seja porque ela tá numa condição assim, seja por violência e tudo mais. Então, o que é mais vantajoso? Eu estar próximo de pessoas em que eu vou ter uma relação de reciprocidade, de abertura para o outro falar e eu poder rever, ou eu vou cultivar pessoas que falam amém para tudo que eu falo, entendeu? Então, é um risco que eu corro com essa estratégia. Estratégia de fazer com que os outros se submetam também vai dar na minha cachuleta. E aí a gente tem um monte de exemplo disso. Tem lá o Homero de Brito, né? Que é muito interessante você ver a cena de quando ela vai com a obra de arte dele, ele vai assim, tipo, olha, ela quer que eu assine, né? Ele vai na expectativa do que ele está acostumado. E quando ela quebra, ele fica um tempo ainda meio fora do ar. Não sei se vocês observaram, ele fica assim, eu não estou Ele entra vendo o em que eu estou catarse, vendo. né? Porque quando você tira a pessoa do normal, ele entra num. Ele sai do mundo dele e ele fica. Então, é legal, porque eu ouvi muita gente falando, não, cara, que isso aqui. Não, gente, é o seguinte, foi construído ali, por isso que eu falo, o poder, o sucesso é uma coisa que você precisa estar atento, que lembra, nós somos bichos, tá? Nosso cérebro é modelável, e sim, a gente passa a se transformar, né? Então, assim, o que faz lá eu não sei como que era o João de Deus lá no início da vida dele, não posso dizer, mas assim, o que faz a pessoa chegar num determinado ponto em que ela acha que ela é. A Rita está falando ali, exatamente, Rita. O que faz com Caraca, a Rita me saiu com palavras que eu nem consigo nem ler, Rita. neurônios pós-sinápticos são atrofiados. A plasticidade neural é prejudicada, exatamente. E acontece isso. Então, assim, do mesmo jeito, se eu estimulo, por isso que é um aprendizado eu escutar o outro, tá? Como a gente não aprendeu isso, tá? Eu, pelo menos, eu acredito que a maioria de nós, eu tô cheio de clientes na clínica, assim, nós não aprendemos a escutar, nós aprendemos a cala a boca e obedece, né? Então, a gente ainda precisa desenvolver isso enquanto habilidade de escutar o outro, mas assim, fique seguros e seguras, né, de que o pensamento do outro não vai fazer você ter que submeter ao outro. Porque a gente também se protege porque fala assim, cara, eu vou ter que me submeter ao outro agora? Vou ter que escutar e agora isso vai me colocar em xeque? Não. Simplesmente joga aquela frase que agora a gente começou a virar nosso lema, né, Rui? Todo mundo tem razão, né?
Já parte desse princípio que todo mundo tem razão, logo você tem a sua, o outro tem a do outro. É seguro você só saber como o outro construiu a razão do outro. Só. Não quer dizer que você tem que submeter. Né? Então eu coloco lá hipnoticamente nos meus clientes o botão do foda-se, né? Por que eu ponho o botão do foda-se, né? E o botão do eu não sou obrigado, eu não sou obrigada. Você não é obrigado nem obrigada a nada. Você, toda vez que vier qualquer situação, você reflete, é para mim, não é, né? Então, você tem esse período aí para poder. Peraí, eu não tenho certeza. Às vezes a gente fala assim naquela hora, né? Mas depois você reflete um pouco, será que isso vai tá dentro do que eu preciso? Então, isso é importante. Para eu me comunicar com o outro, para eu entrar em coisas que vão envolver grupos, é importante eu ter essa parte interna bem sedimentada. Eu ter esse diálogo comigo primeiro, para eu poder saber me comunicar com a outra pessoa. Porque senão a gente acha que a gente tem que mudar a cabeça do outro, aí vira uma bagunça toda. Aí eu começo a ter a crença de que eu tenho que dominar as outras pessoas para ser alguém, sabe? Não tem nada disso, é tudo crença. A Marta Sertã. Concordo completamente com isso. E assim, mas para a gente chegar nesse nível de maturidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se aceitar. Botar o nível de autorrespeito no máximo e entender que ninguém tem poder sobre si próprio, sobre nós. Ou seja, o que eu penso, o que eu falo e o que eu digo da Lorela não vai literalmente mudar em absolutamente nada a vida da Lorela. Tô errado, Lorela? Tá perfeito. Eu não deixo de ser eu, ou a minha história, tudo mais, por causa da opinião. Uma coisa que eu. Rui, fecha só quando. Eu não vou deixar de ser eu, tá? Eu sou eu e pronto, acabou. A minha história de vida, aquilo que eu compreendo de mim, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que saber quem sou eu. E por isso que aí a gente chega no velho autoconhecimento. Né? Se o que o outro fala de mim me derruba, então eu tenho que construir isso que está frágil, que é a necessidade da filiação. Tá? Reconhecimento eu só tenho se eu me reconheço. Necessidade, gente, é um negócio assim, somente eu posso atender as minhas necessidades. Ninguém pode fazer no meu lugar. Ninguém pode ter afeto no meu lugar, ninguém pode reconhecer a mim no meu lugar, ninguém pode me valorizar no meu lugar, do mesmo jeito que eu não posso chegar e falar assim: alguém aqui pode ir no banheiro por mim? Não dá. É pessoal intransferível. Tá? Então, quando eu começo a ter essa consciência, quando até alguém chega para mim e fala, você é alguma coisa XYZ, lembre-se, todo mundo tem razão. Então eu posso chegar para a pessoa e perguntar, como que você construiu isso? Né? O Márcio fala uma frase que é assim, Márcio, meu esposo, hipnoterapeuta, psicólogo, sexólogo, ele fala assim, que bom que você colocou isso para fora. Como você está? Então Perfeito, é aí, isso aí mesmo. Então a gente não consegue agregar, a gente não consegue chegar num meio ponto se a gente não tem. Ou seja, então o princípio de tudo é poder com começa com autoaceitação de si próprio. Ponto. Primeira coisa. Eu sempre falo para minha filha, para minhas filhas o seguinte: liberdade com responsabilidade. Ou seja, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Ah, eu não quero ir no banheiro. Não. Vai acarretar alguns problemas. Alguns de saúde para frente e alguns talvez agora, se sair do meio do caminho. Certo? Então, assim, já que você falou no banheiro, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas têm que entender que elas são responsáveis, mesmo quando tiram a responsabilidade da própria bunda. Eu vou me submeter ao outro e vou obedecer cegamente. Ok, but teremos um problema. Por quê? Porque quando o outro te judiar ao máximo e você explodir, você vai dizer: ah, mas. Não, não, não. Você obedeceu porque você quis. e aí tem uma outra fala fundamental que é: você sempre tem uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Essa história que as pessoas falam assim, eu não tive escolha. Não existe eu não tenho escolha. Ah, mas o governo mandou eu ficar em casa.
você tem a escolha de desobedecer e ir para cadeia, por exemplo. Mas você tem uma escolha. Entendeu? Você. Exato. Então, a coisa da liberdade, Rui, e da responsabilidade, lembre-se que responsabilidade é uma necessidade também. Entendeu? Então, assim, quando eu passo por cima da responsabilidade, eu estou passando por cima da minha necessidade de poder. E quando eu passo por cima disso, eu tenho um monte de efeitos colaterais dessa decisão, sabe? É a pessoa que ela vai pagar um preço por isso. A gente sempre paga um preço pelas nossas decisões. E mesmo que você fale, foi o outro que decidiu, você, ao permitir, você tomou a decisão de permitir. Né? Já são 19h10, você tinha falado para a gente ficar 1h10, 1h15, né? Quer finalizar? Alguém tem alguma dúvida? Queria colocar Não, alguma eu coisa? acho que foi o que eu te falei lá no início, foi o que eu falei no início pro pessoal, que eu falei antes para você na pré. Esse é um tema que ele gera um monte de emoção, né? Então, eu acho que a gente deu uma garimpada. Se você não se importar, voltamos segunda que vem de novo para dar uma retocada, porque o meu projeto do jornal, Lorena, só para o pessoal entender, é um projeto para. Tem duas pontes, né? A primeira coisa, criar um apoio para o Bolsonaro, porque as pessoas têm que entender que o Bolsonaro é Bolsonaro ou acabou, cara. Nós não temos segunda via, terceira via. Não tem, cara. Ou é Bolsonaro ou não tem um problema bem grande. E assim, ainda bem que o Brasil entendeu isso. E segundo, nós temos que conversar sobre tudo, Lorela. Porque a esquerda está em todos os lugares. Ele é que nem o ar hoje em dia. Ele é que nem uma partícula que está no ar. Ele é que nem uma gosma. Ele está em todos os lugares. Ou seja, esse assunto que a gente está conversando, nós estamos conversando aqui sem ter intenção de que a pessoa vire direita ou esquerda. Ela faz o que ela quiser. Ela só entenda que se o comunismo avançar, nós viramos Venezuela. Venezuela é comer lixo. E lixo de país comunista não tem lixo. O que eu digo sempre é o seguinte: se você fosse um mendigo, você ia querer comer o lixo americano ou da Venezuela? Ninguém até hoje me disse que queria comer o lixo americano. É, venezuelano. Por quê? Porque o lixo da Venezuela é lixo de verdade, é lixo. O lixo americano, cara, tem lanche bom. Então, as pessoas têm que entender que se elas, por um arrombo de. Irmãozinho, se nós cairmos na mão da esquerda de novo, nós estamos ferrados. Eu gostei, eu fui numa. A gente não percebe, às vezes, como essa cultura que foi martelada na nossa cabeça por tantos anos, né? Por exemplo, nos filmes, outro dia eu assisti o Dumbo, eu fiquei indignada, como anos atrás eu nem percebia que o chefe lá, o grande proprietário, o empresário, ele é mau. Tá aí, a gente não percebe, né? Então, isso é uma mensagem comunista. O patrão. Perfeito. Ele vai pontuando gradativamente, sempre naquele negócio assim: o pai é o mal, a Peppa Pig, que é bem atual. O pai é burro, a mãe é gente boa, entendeu? É tudo, cara, é tudo para ir reforçando. Então, se a gente não ficar muito atento, e muito atento, a gente vai tomar uma surra. E a segundo motivo do jornal é esse: criar um contraponto em tudo. Literalmente em tudo. Ou seja, se quiser falar de contos infantis, eu vou ter um espaço para isso. Por quê? Porque é importante para as pessoas entenderem isso. Agora, nós não conseguimos formar cidadãos melhores se os cidadãos não se entenderem como seres humanos. E para se entender como seres humanos, as pessoas têm que conseguir se respeitar. Eu acho que uma coisa que vale a pena, né, que eu vejo um receio, que eu estou observando nas redes sociais, hoje até aconteceu isso, os pais estão apavorados com os professores nas escolas com essa cultura, né? Mas eu digo uma coisa, gente, é, é muito fácil, na verdade, é muito fácil combater isso. Se você trabalhar nessa forma, desde pequenininho com seu filho em casa, se você trabalhar com ele, que ele tem amor incondicional, se ele tem você como uma referência, é você que vai ajudar ele a olhar para o professor na escola e fazer igual aquele menininho lá
que ele falava, professor, você tá parecendo o Mussum falando assim. Não sei se você viu esse vídeo que viralizou. Não? O professor chegou numa aula virtual e começou a falar todes, né? E aí o menino lá, que sei lá, se tem 10 anos, ele falou, por que você está falando todes, se isso não tem na norma gramatical? Quer dizer, por que a criança chegou e colocou ali, se posicionou frente ao professor e discutiu, e debateu em alto nível com o professor? Porque ele tem os pais dele. Só que acontece, chega para os pais, são tantos anos que os pais estão assim, cara, eu não sei o que fazer com a criança, a escola tem que educar, e isso é uma coisa que os pais precisam retomar esse poder, que tá na mão deles, sim, a educação dos filhos. Se hoje a família brasileira entender que é ela que vai conduzir uma educação de afeto, de amor, de segurança e de filhos que vão saber o respeito, porque eles são respeitados em casa, não tem MEC, não tem esquerda, não tem nada. Só que eles estão perdidos, né? Então, falar sobre isso é uma boa. Live que vem, segunda-feira, vamos falar sobre criação de filhos, amor incondicional, você como referência. Tá fechado, é isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, essa segunda-feira tá ficando um conhecimento das famílias, e isso que a gente vai gerar cidadãos. Porque a maravilha o Bolsonaro já fez, ou seja, ela tirou a cabeça do brasileiro do samba, do futebol e da novela e colocou na política. Eu vou no boteco, vou na bocha, os velhos estão discutindo do STF, do prefeito, do vereador, do governador, ou seja, tempos difíceis para os políticos. Porque agora a luz está muito forte. E o problema é o seguinte, a luz com uma referência, que é o Bolsonaro. Ou seja, o político diz, mas eu não posso. Pode, o cara lá fez. Lorela, tá contigo para finalizar. Pessoal, muito obrigado a todos. Rita, Marta, Pastor. É um prazer enorme. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo com a Lorela. Um grande abraço, Lorela, tá contigo. Obrigada aí por vocês terem participado. Rita, obrigada aí pela colaboração, Pastor. Tem todo o pessoal aí que chegou. Marta foi embora, né? Gente, obrigada aí. Então, segunda eu tô aí. E lembrando, todo mundo tem razão. Yo, yeah, yo.